Olá a todos, meu nome é Diego, sou CEO da Millennium Esportes. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um podcast da nossa série de 13 podcasts, contando um pouco sobre as dificuldades dentro do mundo do futebol, um pouco sobre o futebol europeu, o futebol brasileiro, entendendo, né, a realidade do atleta que busca um contrato profissional e realmente um pouco sobre o mundo da bola, né? A gente vai trazer diversos convidados aqui e agora a gente vai, né, falar um pouco sobre o perfil do atleta. Perfil do atleta, oportunidades. A gente está aqui hoje com a comissão técnica da Millennium Sports. A gente tem aqui Ivan Maia, Márcio e Patrick, que vão contar um pouco do que é o Millennium Camp, do que são as oportunidades, do que é o futebol na vida de cada um deles, um pouco da trajetória de cada um. Hoje, né, independente de estarem na Millennium, cada um tem a sua trajetória própria, então eles vão contar um pouco de como é essa realidade, como é esse dia a dia. E vamos lá, Ivan, começa aí pra gente contando um pouco aí, né, quem é o Ivan, se apresenta aí, por favor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer ao Diego e à Millennium pelo esse convite de participar da segunda vez da Millennium Camp, muito bem organizada a primeira, por isso eu aceitei o convite e vim trabalhar nessa segunda. Acredito aí, participei de várias Millennium, várias Camp, e a da Millennium Camp é com mais estruturada e com mais seriedade. Então, eu sou o Ivan Maia, formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Esporte. Terminei a licença A da CBF e estou em fase agora da licença da UEFA, lá na Itália. E trabalhei em vários países, Alemanha, França, Itália e Suécia. Bacana, Ivanzão, obrigado. Márcio, Boa apresenta aí pra boa gente. noite, né? Agradecer também ao Diego aí pela oportunidade, né? É a minha primeira edição aí na Millennium Camp. Acredito que a gente veio muito para agregar e potencializar mais aí o evento, né? Sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em treinamento esportivo, tenho o curso de formação de preparação física da CBF, né? Atualmente trabalho no Clube Inter de Minas, né? Sou aí bicampeão do interior, estado de Minas Gerais, né? Vice-campeão estadual em 2019. E tivemos aí também, né, a oportunidade de estar trabalhando junto com o professor Ivan na Suécia. Foi uma experiência muito bacana também. Onde também foram campeões. Fomos campeões invictos lá, né? Foi Na super quinta bacana. para a quarta divisão. Bacana, bacana. Patrick, se apresenta aí pra gente, por favor. Eu sou o Patrick Scarpa, estou no último semestre de Educação Física, né, pela Unicamp, Universidade de Campinas. Tive o prazer também de conhecer o Diego, né, na Itália, já trabalhei com o Ivan também, tive essa passagem lá de 3 meses no Palestra Trevale, uma experiência única, né, para a minha vida e para a minha formação, tanto dentro de campo quanto na parte de vivência também. A gente também sente um pouco do que os atletas vivem lá em questão de cultura, de um idioma diferente, né, não só aí na parte do futebol, agrega em outras áreas também, certo? Tô no começo, né, tem muita gente fera aqui do meu lado, tô no começo desse meu legado com o futebol, mas do lado de pessoas experientes, né, com bagagem, que a gente também vai construindo e vai chegando cada vez mais longe. Agradecer ao Diego, né, mais uma vez o convite por estar no Millennium Camp, participei do primeiro evento, com muito prazer vim pelo segundo, devido à entrega que foi o primeiro. É uma honra, né, estar aqui participando de mais um. E estamos aí para oportunizar atletas e vivenciar aí mais um evento de alto nível. Gratidão, gratidão a todos. É uma admiração individual por cada um. E vamos lá, vamos entender um pouco mais, né, sobre a vivência aí, né, que você teve, Ivan. Vamos começar por você. Conta aí um pouco da sua carreira, da sua tradição, né? Desculpa. Conta um pouco aí da sua carreira, né, da sua jornada até chegar onde você chegou hoje. Na realidade, comecei com futebol cedo, comecei com 14 anos. Aos 17 era profissional, joguei no interior de São Paulo, vários lugares do interior de São Paulo. Aí depois parei, aí decidi continuar os estudos, aí embarquei na educação física e ali continuando Sempre no quis o futebol. futebol. Sempre com futebol, sempre com futebol. Nessa mesma área desde os 14 anos. Sim, aí se formou em educação física, já buscando trabalhar Já dentro do buscando campo. trabalhar dentro do futebol Sim. Depois já fiz a pós em fisiologia e dei a continuidade para estar trabalhando sempre com futebol.
Não, Sempre bacana. nessa... E você mencionou, você chegou a jogar um tempo também. Joguei. Chegou a jogar durante quanto tempo, profissionalmente? 10 anos. 10 anos 10 profissionalmente. 10 anos profissionalmente. E sempre em São Paulo. Sempre interior de São Paulo. Sempre interior de São Vários clubes Paulo. ali interior de São Paulo. A2. Não, principal. Vamos lá, então. Conta pra gente. 15 de Jaú, 15 de Rio Jaú. Branco de Americana, 15 de Piracicaba, Bragantino, E passou bastante São perrengue aí. Bernardo. Bastante. Dormindo muito ali em arquibancada, no chão, bastante perrengue. Que hoje, infelizmente, aí tem muitos meninos que se deslumbram, achando que já... eu vou jogar lá e eu quero morar num hotel. Sabe Recentemente, como é o processo, né? O processo é árduo. dormi muito embaixo de arquibancada, em colchão, mas é o que eu queria. Sim. A alimentação não era a alimentação na época de atleta, mas era o que a gente queria. Recentemente, teve atletas nossos aí que esteve em alguns clubes e reclamou, não é legal o alojamento aqui. O Marcião sabe mais do que eu que alojamento de categorias de base é precário. Vamos usar recentemente aí o Flamengo. Um tempo atrás eles dormiam em container. Flamengo. Então, é a realidade do futebol. Hoje tem que ralar, tem que começar, é totalmente diferente do que os atletas, até pais de atletas já imaginam. É que muitos atletas, às vezes, faltam a questão de humildade para entender como começar de baixo, entender que é um processo. E que, querendo ou não, o futebol brasileiro tem muitos clubes que passam por dificuldades, né? A situação realmente financeira é muito complicado, então não tem as condições de dar uma base legal para o atleta, né? O básico que seja como estadia decente, uma alimentação regrada, né? Mas é o processo. E o legal de você comentar, né, a questão de você ter vivido o futebol de verdade, né, ter, né, estudado para realmente trabalhar dentro dessa área e agora ainda está se aprofundando, buscando, né, até mesmo, né, a licença UEFA. Certo. Isso faz com que você tenha uma visão do futebol bem legal, né, bem ampla. E eu queria entender de você, né, hoje, dentro do mercado que você trabalha, né, na formação de atletas, qual a maior dificuldade que você vê, como você enxerga esse mercado? Vamos lá. Hoje, atleta, porque a maior parte do sonho, às vezes, não é nem do atleta, é da família. Que já quer o pé de meia do filho. Eu tenho atletas ali que pais falam, não vejo a hora do meu filho assinar um contrato para eu comprar minha chácara. Vai demorar um pouco. A realidade do futebol brasileiro vai demorar um pouco para ele assinar. Até pela concorrência. E quem acompanha o futebol sabe que você saiu da Série A, Série B, Série C, o salário não é aquilo que o pessoal realmente almeja. Ou pensa que é. É uma minoria no salário. Dificuldade lá fora. Acho que eles tinham comentado aqui. Língua, outra cultura, né? Alimentação, totalmente diferente. Treinamento, diferente. Dedicação, diferente. Pontualidade, diferente. Então, Europa, em todos os lugares que eu trabalhei, é totalmente diferente. A disciplina é cobrada, jogador ele tem que se dedicar, senão ele não vai chegar lá, principalmente na Europa. Tem que entender o processo. Tem que entender o processo. É árduo, é difícil, mas tem que ter sangue no olho se ele quer chegar no profissional. Não, bacana. E falando em sangue no olho, ninguém melhor do que você, né, Márcio? Vamos lá. Esse aí gosta de... Se o atleta não tem sangue nos olhos... Não vai chegar. Não vai chegar. O cara tem que ter ambição. Tem que querer. Como todo brasileiro, também tive o sonho de ser atleta de futebol profissional. Bom, aproveita e já conta pra gente aí um pouco da sua trajetória, como você entrou pro mundo do futebol. Eu falei, né? Como todo brasileiro, tive o sonho de ser atleta de futebol profissional. Infelizmente, não consegui realizar esse sonho. Só que através da educação, né, da formação acadêmica, consegui abrir portas para estar iniciando no futebol, né? Que eu acho assim, a gente tem que estar sempre conciliando o futebol, o esporte com a educação. Isso aí é muito importante. Acho que tem que ser a prioridade. Prioridade. Infelizmente, o nosso sistema de futebol dentro do Brasil impossibilita isso, né? Em vez dele trazer o atleta para dentro da educação, ele afasta, né? Tudo ali na base, né? É um pouco complicado. Depois que eu formei, tive a oportunidade de trabalhar em 2019 no Tupi, no Juiz de Fora. Foi o primeiro clube que eu trabalhei, junto com o professor Wesley. A gente fez uma grande campanha lá. A gente foi vice-campeão mineiro, perdemos a final para o Atlético. E fomos campeões do interior, conseguimos vaga para a Copa São Paulo e para a Copa do Brasil, já na primeira competição. Depois eu tive a oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, trabalhar no clube chamado Igrejinha, foi bacana também. Só que infelizmente veio a questão da pandemia, naquele momento.
A gente ficou um tempo afastado, depois fui pro comercial de Ribeirão Preto, montamos uma equipe forte pro Campeonato Paulista. Depois tive a oportunidade de ir para a Suécia, né? Foi uma experiência super bacana, né? E foi onde você conheceu o Ivan, né? Eu conheci o Ivan, né? Tive o prazer de conhecer você A também. gente conheceu É, também. foi assim, para mim, em termos de questão cultural, de crescimento pessoal como ser humano, assim, para mim foi excepcional, tá? E, Foi sua primeira vez fora do país, né? primeira vez. Assim, sair fora do país através do esporte, né? Abriu portas para mim, né, cara? Abriu portas. Se a gente sabe a realidade que é o nosso país, a desigualdade social que a gente vive, encontra, né? Nem sempre todo mundo tem essa oportunidade de estar indo para fora, conhecer outra cultura, tentar aprender outro idioma. Eu acho que é importante, né, para todo atleta aí que sonha em ser jogador de futebol e quer jogar na Europa, aprender a falar inglês, cara. Eu tive muita dificuldade, acho que perdi até um pouco de oportunidade por não dominar outro idioma. É, eu acho que é primordial. Quer ser futebol, pensa em jogar na Europa, tem que aprender a falar outro idioma. Bacana, a gente vai falar de tudo isso ainda, a gente vai bater Tem. nisso. O Ivan já falou em relação à dificuldade da língua, você também, então, ó, atleta que muito. está assistindo, já vê que é uma coisa básica, né? Que tem que buscar, tem que trabalhar para quem quer buscar uma oportunidade fora do país. Nós Voltando. tivemos atleta na Suécia que voltou porque não se conseguia se comunicar com o treinador. Tinha Atleta potencial. sem mas potencial, não- atleta de potencial, ele voltou porque ele não obedecia taticamente, mas não porque ele não obedecia, ele não entendia. Sim. Não entendia, então ele acabou sendo dispensado por causa da barreira da língua, do idioma. Voltando da Suécia, a gente conseguiu ser campeão, acesso lá na Suécia, né, mano? Isso. Fui para São Paulo, trabalhar numa Cisense, né? De início o projeto era para assumir a equipe para disputar a Copa São Paulo, só que naquele ano não teve a Copa e a gente assumiu o Sub-23, né? A Bezinha, né? A quarta divisão lá, fizemos uma campanha boa, infelizmente assim, em termos de resultados não foi tão satisfatório, mas montamos uma equipe boa, bastante competitiva, entendeu? Isso aí voltei para Minas para trabalhar no Inter, o clube que hoje estou atualmente, né? Voltamos, fomos campeão, né, de novo aí do interior, chegamos na semifinal de campeonato estadual, que é muito difícil, entendeu? E foi super bacana. E agora aí a gente está planejando aí de ser o meu último ano na base. Tem 7 anos que eu trabalho na base, acho que 2024 agora quero fechar o meu ciclo na base aí e mirar voos mais altos, estar trabalhando no futebol profissional. Não, bacana, bacana. Patrick, conta um pouco mais pra gente aí da sua história, da sua trajetória, como você chegou onde você tá, o que você tá buscando, né? Como você comentou, você tá migrando agora realmente para, né, a vida profissional, né? E almejando o futebol, né? Trabalhar dentro dessa área, buscar oportunidade dentro dessa área. Então, conta pra gente como estão, né, os seus projetos, como está fluindo e se apresenta melhor, né? Como você chegou no futebol até agora. Perfeito. O meu contato com o futebol é desde sempre, sempre joguei desde criança, com amigos, com os meus primos, tenho bastante primo que todos sempre jogaram, só que, ao contrário, né, da maioria, inclusive do Ivan e do Márcio que estão aqui, eu nunca tive o sonho de ser jogador. Sempre amei futebol, tanto para assistir, se for jogar videogame é um jogo de futebol, se for para brincar é jogar uma bola. Mas na minha vivência eu tive um entendimento muito rápido do que é necessário para ser um jogador. Muitas pessoas pensam já lá no Neymar ganhando milhões, já na oportunidade. Muitas pessoas às vezes chegam, né, para mim que sabe que eu trabalho com futebol e você não consegue uma oportunidade para mim, mas sem estar pronto para essa oportunidade. E sem querer abrir mão das coisas. Então eu sempre entendi que o atleta ele não deixa de ser atleta em determinado período do dia. Ele é atleta 24 horas por dia. Então se eu realmente quisesse chegar longe, eu teria que abrir mão de muita coisa, né? Então eu acho que a grande questão é o que o atleta ele está disposto a abrir mão. Às vezes aniversário de família, aniversário de pais, você vai estar longe, você tem um jogo, dormir mais Muitos cedo. atletas que a gente conversou, né, hoje, para quem não sabe, a gente tá rolando o Millennium Camp nesse exato momento, então a gente está tendo contato ali, né, com vários atletas de diversos lugares do Brasil. Então hoje muitos atletas realmente falaram das dificuldades, né? E a questão de muitos que vão para fora do país e bate a saudade, né, tem aquela dificuldade, ou, né, atleta que é do Nordeste vem ficar em um clube de São Paulo, vai ficar em um clube do Rio. Então tem essa questão, né? E muita gente não entende
Então sonha com o futebol, mas não entende as dificuldades, as barreiras, né? E o professor Ivan também comentou um pouco da questão da estrutura. Então e o fato de você ter conseguido entender isso novo, isso é muito bom, né? Sim. Me direciona para entender. Eu quero trabalhar com futebol, eu amo futebol, futebol é minha vida, mas não dentro de campo. Eu não estou disposto a passar por tudo que um atleta tem que passar. Então, quanto mais cedo eu entender isso, melhor eu direciono. Tanto para focar na minha carreira, seja como atleta ou fora de campo, em outras áreas também. Pegando o gancho dele aí, futebol, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem Natal, não tem Réveillon. É o dia a dia, o cara tem que estar ali de entrega de corpo e alma, cara. Isso aí é difícil. Seu instrumento de trabalho é seu corpo, né? Então você tem que estar cuidando dele 24 horas por dia. O atleta, sim, a gente fala pro atleta assim, que você fala a frase que você usou, o corpo dele é a ferramenta de trabalho, então ele tem que zelar pro corpo dele. E a questão da alimentação, a questão do sono, a questão da hidratação, entendeu? É um conjunto, cara. Se o cara quer chegar no alto rendimento, quer performar, se ele não se cuidar, não cuidar do corpo dele, ele não vai chegar. O futebol hoje exige muito, cara. E o cara tem que ser subprofissional. Então não vai chegar. E hoje, que é a tua área, a parte física hoje está acima da parte técnica. Hoje, básico, né? Hoje, se o atleta não está bem fisicamente, você nem... É uma pirâmide. É uma pirâmide. Hoje a força está muito... Tem a questão técnica, a questão física, mas acho que a primordial é a questão psicológica. Acho que é a cabeça do atleta. Ele pode também estar muito bem condicionado, pode ter uma questão técnica muito avançada e tal, mas se a cabeça do cara não estiver boa, também não vai. Então, assim, é um conjunto, entendeu? Nessa pirâmide aí, eu incluo a questão psicológica como a mais importante. A mais importante, não adianta nada o atleta ter o físico, ter a parte técnica, mas não ter a parte psicológica. É a pressão, futebol é pressão. Você vê que é uma realidade que a gente não vive, você vai jogar num Maracanã com 65 mil pessoas. Você errou um passe, todo mundo vai te vaiar. Você errou 2 passes, todo mundo vai te vaiar. Errou 3 passos, você vai ter confiança depois de tentar arriscar uma jogada? Você vai ter a personalidade de pegar a bola e levar para cima do adversário? Tem que saber se blindar bastante. Vamos pôr a semana ali, você tá com problema em casa, você não vê o dia a dia do atleta, você vê o campo. Quem tá assistindo o jogo e tá vendo o dia do campo, mas não vê o dia a dia da semana, não vê o dia a dia do cara dentro da família, como o cara é casado, talvez aquele dia ali, a filha dele tá doente. Ele tem que esquecer aquele problema dentro de casa, entrar dentro de campo e render. Ninguém quer saber disso não, irmão. Tem que chegar e jogar os 90 minutos da seu máximo. Depende que sua mãe tá doente, seu pai tá passando mal, ou que você perdeu um familiar seu. Aí tem a questão mental. Separar. Tirar as questões pessoais, individuais e focar no jogo. É complicado. Demanda muito, né? Do atleta trabalhar isso desde cedo para conseguir. E por isso hoje a gente tem até, né, o psicólogo esportivo, né? Com certeza. Tem que ter um acompanhamento. Para o atleta de alto nível, ele tem que ter um acompanhamento de um psicólogo, né? Com certeza. Para se blindar. Eu falo muito para os meus atletas que vão para fora, né? Você precisa de um psicólogo. Você precisa fazer uma sessão. A gente tem um exemplo hoje, assim, dos melhores treinadores para mim no Brasil hoje, que é o treinador da seleção brasileira, o Fernando Diniz. Ele prega muito essa questão psicológica. Ele é formado em psicologia, entendeu? Passar confiança pro jogador, ver o lado humano do atleta. A gente avalia muito o quê? Só o lado esportivo, só a questão da performance. A gente deixa de lado o lado humano. Esquecer que além de ser um cara ser um atleta de futebol, é um ser humano, entendeu? Então as cobranças, você assiste um programa esportivo aí, mano, os caras só metem a lenha, velho. No Brasil, todo mundo acha que entende futebol, todo mundo quer discutir, quer debater futebol. É complicado o futebol no Brasil. Complicado. Todo mundo se acha... Treinador e jogador. Aquele gol eu faço. Aquele gol que ele perdia, eu faço. É complicado, é complicado. Mas hoje, quando a gente fala de futebol no Brasil, né? Quando a gente fala de futebol profissional no Brasil, a gente vê que é muito complicado, né? Uma corrupção muito grande, né? Hoje... Se você não... Pro atleta que... Tá, vamos lá. Um atleta, normalmente ele começa no futebol, migra do futsal pro futebol de campo, aos 11 anos, né? Certo? Muitos atletas migram dos 9 aos 11 anos. Para alojar a partir dos 14, 15 não, anos. Mas isso a gente tá falando de futebol profissional. Sim. Pro atleta que já vai para uma base. Mas pro atleta migrar, para começar a ter o sonho, a vivência, 11, normalmente começa anos, dos 9 a 11 anos ali. Fazer a transição. Então, nisso,
Para o atleta realmente entender o que leva ele do ponto A, que é o ponto que ele começou, até o ponto B, que é realizar a primeira conquista, que é entrar numa base, já é uma jornada bem grande. Ele já, óbvio que já tem que entender um pouco, né, de como funciona todo o processo e o que vocês acham que é para esse primeiro passo do atleta. O que é importante? O que realmente é o certo? Porque nessa idade você ainda é muito refém dos seus pais, né? Então, vai muito da influência do pai, da família, em querer que o atleta busque o futebol. Então, na visão de vocês, E como... outra questão que o Ivan até já mencionou aí, a questão da pressão familiar. Eu acho que um atleta com 9, 11, 10 anos, o cara tem que se divertir, tem que brincar. O esporte tem A que ser lazer. alegria nas O pernas. esporte tem que ser lazer, não pode ter essa cobrança. O moleque com 11 anos, ele vai ter que ser o profissional, ele vai ter que chegar a jogar no Flamengo, no Vasco, no Atlético. Pô, deixa o moleque curtir o momento, deixa a criança ser criança, pô, entendeu? Tirar essa cobrança, entendeu? E isso acontece muito, o Ivan pode falar melhor do que eu, né? A questão familiar aí atrapalha bastante. Muitas vezes o sonho é muito mais do pai, como o Ivan falou, do que da criança. A maior porcentagem são dos pais. É um ex-jogador frustrado, não conseguiu ser jogador e quer que o filho seja, ou aquele que vê o pé de meia no filho. Ele vai ser jogador, ele vai ganhar os 4, 5 dígitos lá e eu vou parar. Ele já colocou uma cobrança em cima do filho, sem ele, com 9, 10 anos. É uma criança, É cara. uma criança com Tem que 9, 10 brincar, anos. pô. Jogar futebol por lazer, por diversão, mano. E isso acaba não sendo saudável, né? E aí a Porque dificuldade. é uma pressão do garoto virar, às vezes ele nem querendo virar, né? Eu, na minha opinião, nessa fase de idade aí, a criança tem que ter que praticar outros esportes, né? Além de não só jogar o futebol, jogar o basquete, o vôlei, natação, fazer o atletismo, para gerar mais gesto motor, que hoje a gente tem essa dificuldade. Para talvez, né, ver com qual esporte ela vai se identificar mais. Sim. E a gente tem a dificuldade, você vê hoje nas grandes cidades, não tem espaço para criança jogar bola. Antigamente, eu sou mais velho, o Ivan também tem uma idade mais avançada, a gente sabe. A gente jogava bola na rua, botava 2 havaianas de um lado, fazia um golzinho e jogava. Hoje você não vê isso. Descalço. Hoje você não vê, porque não tem espaço e também não tem a segurança nas grandes cidades para você deixar uma criança brincar na rua, entendeu? Então, assim, o atleta hoje perde muito gesto motor. O atleta mais travado. Pode falar aí também, o Ivan pode falar Marcelo, também. a gente jogava, brincava o tampo do dedo do pé direito, Sim. jogava, colocava, não, agora eu vou jogar com o esquerdo. Eu machuquei o direito, vou jogar, machuca hoje ele para. Não, a gente colocava um pano e, ó, vou tocar com a esquerda, agora que a direita eu já machuquei. Tem essa, na nossa época era mais fácil. Pegando o gancho que você falou dos outros esportes, tem alunos lá que eles treinam comigo terça e quinta, segunda, quarta e sexta no outro lugar, sábado e domingo no outro lugar, futebol. Vai que ele respira futebol 24 horas. Mas aí às vezes fica nítido que é uma E não pressão coloca esse do outro pai. esporte para ele usar como até uma válvula de escape para uma criança. E não, o pai coloca ele terça e quinta com você, quarta e sexta com outro e sábado e domingo. Sábado e domingo ele vai jogar lá no outro lugar. Então acaba sendo a cobrança já desde cedo para essa criança. Quando chega aos 15, 16, não quer mais. E você introduz muitas coisas de uma maneira mais leve, né? Uma criança, ela jogar futebol 7 dias na semana porque ela gosta é uma coisa. Agora, ela ter aula, ela ter treino 7 dias na semana só da mesma modalidade, vai acabar saturando ela. E outras modalidades, além desse repertório motor que traz, se você pensar nas modalidades coletivas, né? De maneira geral, tem a questão de transição, ataque e defesa. Então, você pode trazer características do handball pro futebol, do basquete pro futebol. Tudo isso você pode associar até na tomada de decisão. O atleta ele vai ter mais repertório motor e mais recurso cognitivo também, a tomada de decisão. Ele vai ter o leque dele de opções vai ser maior, porque ele vai ter vivenciado Então, muitas pro pai coisas. que está assistindo a gente agora, vocês acham claramente que é uma forma de ajudar o filho dele até mesmo a ter talvez um salto na carreira, né, dentro desse período de desenvolvimento, colocá-lo em outros esportes. Nós, o Márcio já usou também lá na Suécia, usamos o perde-pressiona, né? Sim. O basquete é um perde-pressiona. É comum, mas o cognitivo dele é um perde-pressiona. Ele perdeu o que a gente usa no futebol, perdeu, pressiona. Ele errou, eu pressiono. Aí, um outro esporte ajuda também. Ajuda ele a trabalhar essa parte. A parte, às vezes, tática de outro esporte. Tática, Para saber, né, fazer o filtro e colocar isso no Você vai futebol. falar para ele perder o pressiona, esse menino que faz uma outra atividade, automaticamente eu faço isso no basquete, eu faço isso no handball. Perder, tem que voltar na quadrinha correndo lá. Não, Não é válido.
Bacana. A gente falou desse período de transição, né, do garoto, né, para realmente entrar no futebol de campo, né, essa idade. E óbvio que até os 14 anos, né, acredito que, como você falou, Márcio, é período para o atleta se desenvolver e deixar o garoto brincar, né? Já é ver como está o processo. Mas ali dos 14 para os 15, já é o momento que ele tem que entender o que ele realmente quer, né? O que vai acontecer, que é a hora que ele já pode ser alojado. Então, que surgindo oportunidades, é aquilo de um garoto, né? Hoje, no Resende, por exemplo, a gente tem vários garotos ali de 16 anos e saíram do Nordeste, né? Estão bem longe de casa, vê a família ali 2 vezes por ano, né? E já com essa idade de 16 anos. E como o Márcio pode estar, provavelmente tem esses atletas no Inter também, né? Outros atletas, né, que provavelmente vocês conhecem. Então, dentro desse período, nessa transição, quando o atleta chega nos 14 para os 15 anos, que, como é esse momento? O que é importante entender nesse momento? Como, né, é, como a gente pode ajudar, dando um conselho para um atleta que está nessa fase agora? Cara, o futebol é diferente de tudo, né, cara? Você quer ver. O moleque com 16, com 15, já sai fora de casa. Então ele tem que amadurecer muito cedo, né, cara? Sim. É. Ele é uma criança que tem que tomar decisão de adulto. Ele tá longe do pai, longe da mãe, entendeu? Conselho que a gente pode dar, cara, a família tá sempre perto, acompanhando, não deixar o moleque tão largado, tão sozinho. Mas estão É, pressionando também, né? eu falo a questão de acompanhar, é de estar tentar estar inserido no dia a dia, porque é uma criança. O cara, mesmo com 15, 16 anos, é uma criança. Tem muitas vezes, ele estando longe do pai ou da mãe, ele vai ter que ir para a escola. Há uma cobrança no clube para isso. Mas será que ele vai estudar? Será que a cobrança do pai e da mãe? Será que ele vai levar a sério a formação dele, acadêmica, escolar? Entendeu? Vamos lá, talvez o cara vai sentir aquele dia que ele vai estar com a saudade da mãe, do pai, que é normal. A gente, com a idade já avança, a gente sente saudade dos parentes da gente. Imagina uma criança com 15, 16 anos. É. Isso aí já afeta até no rendimento e desempenho dentro de campo, cara. A gente pega lá, pô, tem vezes você vê que o menino caiu de potencial. Você vai conversar com ele, daí caminhada psicólogo, uma coisa, ela vai falar, ó, caiu porque talvez está sentindo falta da família, está um pouco mais carente. Isso aí afeta no desempenho, no rendimento dentro de campo, cara. Entendeu? Claramente, claramente. E como você falou, precisa amadurecer muito cedo, Cedo. precisa ter, né, de certa forma, um acompanhamento O psicológico. cara se torna homem com 16, 17 anos, cara. Você pega com 17 anos, o cara tá ganhando 100 mil reais num clube grande. Você vê aí o Hendrick, o próprio Neymar, que com 17 anos era o melhor jogador de futebol do Brasil. Ué. Sim, E aí, era o cara que sentava a família dele. Como é que o pai chega pra falar com um menino de 17 anos que é ele que banca a casa? que ele pode ou não pode fazer. Né? É, e aí? Sim, Entendeu? é complicado. E você, Ivan, o que você acha, né, desse período de transição do atleta de 14 para 15 anos? O que realmente, né, é importante nesse período? O que você diria para um atleta? Não, eu nesse endosso momento? as palavras do Márcio. 14, 15, essa transição é a parte psicológica que vai pegar. É a parte psicológica de família, de namorada, a ausência daquela companhia. Em casa ele tem tudo. Em casa ele tem tudo. Amanhã, o que você quer comer hoje? É tudo aí na mão. No clube ele não tem. Vai ter que comer o que a nutricionista é passado para Bom, ele. isso Ele vale, vai ter isso são tantas as suas palavras quanto a do Márcio, né, desculpa te interromper, mas vale para os atletas de toda a categoria de base, né? toda A a partir do momento categoria. que você é alojado, desde Essa os transição eles 15 começam já a sentir. até realmente os Quando vai essa 20. transição, ele já vai dar um baque. Peraí, cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê minha namoradinha? Cadê minha irmã que me ajuda aqui? Aí vai entrar essa parte que você falou. Você falou a psicóloga, a pedagoga que vai ter que ajudar essa transição. Então eu vejo como uma parte psicológica Sim. mais difícil na transição. E quanto mais cedo esse atleta iniciar, vocês acreditam numa categoria de base que seja de certa forma fora da zona de conforto dele, melhor vai ser para ele a longo prazo? Certo. Vai depender também de como ele já vem da família. Tem família que já Mais estruturada, né, que é velho? mais estruturada, que consegue, já trabalha isso. A família já não tem a condição de dar a mesma estrutura. Entendeu? Vai variar muito, né, cara? Eu acho que cada atleta também lida com essa dificuldade de maneira diferente. Tem meninos que são
não sei se frio é a palavra certa, mas eles são mais tranquilos em relação a ficar longe de casa, ficar longe da família. Eles sentem menos essa dificuldade. E eles podem ter outras dificuldades que para outro atleta é tranquilo e eles sentem. Então, é entender esse processo de qual é a minha maior dificuldade, o que para mim é mais disposto. E aí trabalhar em cima disso, né, para o atleta se desenvolver. Porque cada um vai ter uma zona de segurança diferente, uma zona de conforto diferente e dificuldades diferentes. Então, acho que o diálogo com o atleta, principalmente nessa idade, que é uma transição de criança para adolescente, então ele vai estar tendo muitas mudanças na cabeça, no corpo e já vai estar dentro de um clube. Então, ele tem que saber lidar com tudo isso ao mesmo tempo. É um processo bem difícil. Quando você fala aí também nessa questão de o que ele precisa para evoluir, né? Consumir também futebol. Eu vejo lá no clube e reparo bastante que a criança está no celular o dia inteiro, o atleta, mas está no TikTok, está no joguinho. Pô, vai entender, vai conhecer do jogo, vai assistir futebol, consumir futebol, vai ajudar a desenvolver, entender do jogo, estudar o jogo. Não é só jogar o jogo. Além de jogar o jogo, a pessoa tem que entender. Seu gancho, Márcio, eu cobro muito meus meninos lá, que eu falo assim: assista o jogo como jogador, não como torcedor. Veja o posicionamento, veja não como torcedor. Você é jogador, vai ser um profissional, você vai ser um atleta. Olha o posicionamento, olha a tua posição dentro do campo. Largue-o. Isso aí nem é para o cara de 15, 16, 17. É para todo mundo, do 15 até o sub-20, até o profissional. Quanto mais o cara conhecer do jogo, entender o jogo, ele vai performar melhor dentro de campo, cara. Entendeu? Então, um ponto muito bom, muito interessante. E seguindo essa pegada, né, como a gente estava falando, chegar do ponto A ao ponto B, né, então tem todo o processo do atleta chegar numa idade onde ele vai já estar em uma categoria de base, vai estar realmente tendo a vivência. Muitos atletas vão começar a viver o futebol de verdade num período de transição, né? Muitos começam mais cedo, outros começam mais tarde, tudo depende, né, muito. Hoje no Brasil a gente tem uma barreira geográfica muito forte, então para atletas do interior a gente sabe que a oportunidade é muito mais escassa, né? Para atletas de metrópoles acaba tendo uma acessibilidade à oportunidade, né, maior, digamos, que tem alguns clubes com estrutura, então tem uma seletiva, tem, né, uma forma de você conseguir entrar ali dentro daquele clube e conseguir entrar numa escola de formação. Hoje a gente tem muitas academies também, então as academies ajudam o atleta a entender o futebol, a iniciar, mas é totalmente diferente uma academy do futebol profissional. A questão do treino todos os dias, a intensidade, a cobrança, né? Hoje dentro de um clube você pode cobrar o atleta ao limite, mas dentro de uma academy, muitos são simpatizantes, né, com o futebol. Então você não pode cobrar da mesma forma que você cobraria dentro de um clube. É diferente, né, Diego? Porque assim, o clube é alto rendimento, né, cara? O alto rendimento você precisa de resultado. Até na base, infelizmente, né? Sim. Muitas vezes o treinador do sub-15, se ele tomar 3, 4 tacos, perder 3, 4 jogos seguidos, ele pode perder o emprego dele. Num processo que é de formação, o cargo do cara tá em risco. Então, assim, é totalmente errado, equivocado. Isso acho que na base o objetivo é formar, não é ganhar. Entendeu? Claro, se você conseguir formar ganhando, melhor ainda, mas o objetivo maior é formar o atleta. E não acontece. A pressão é a mesma do profissional. Você tem que ter resultado, tem que ganhar. A torcida do 15 é a mesma do profissional. Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Não, bacana e muito legal esse comentário, justamente porque às vezes o treinador não consegue nem pensar numa estratégia para ajudar o atleta a se desenvolver da melhor forma, e sim o que vai ser melhor para aquele jogo para trazer o resultado esperado. Então isso é bem bacana. E nesse processo, né, chegando até o sub-20 dos atletas agora, vamos conversar um pouco dos atletas que estão saindo, né, de um sub-17 e indo para um sub-20. Esse atleta, por exemplo, que vai sair, vai finalizar, né, o ensino médio, vai começar agora realmente a viver, né, o futebol, para o atleta que realmente quer a vida profissional, viver o futebol 100% do tempo, né? Porque hoje eu acho muito difícil
salve exceções, né, um atleta que consegue sair, né, do ensino médio, fazer uma faculdade e ao mesmo tempo, né, jogar em uma base estruturada, né, que a cobrança é muito grande porque são 2 sessões de treino alguns dias, são jogos aos finais de semana, são viagens, então é muito complicado. Então, um atleta que está nessa transição, que está hoje, né, no terceiro ano do ensino médio, com 17 anos, e quer realmente ainda tem o sonho de ser jogador profissional. Qual conselho vocês dariam para esse atleta e como vocês veem essa mudança do sub-17 para o sub-20, de deixar de ser, né, um adolescente e virar realmente um adulto, de certa forma? O conselho que eu dou para nunca largar o estudo. Vamos usar o exemplo. O Diego, melhor do que nós aqui para falar. Itália, ensino médio você não vai. Se não terminou o ensino médio, você não joga. Hoje a gente não consegue pegar um atleta, o Márcio é melhor do que eu para falar, pegar um atleta da base e ele fazer uma faculdade e jogar. Mesmo que seja o EAD. O que acontece hoje, né? Muitos clubes, né? Pelo menos os clubes mais estruturados, né? Tem uma escola dentro do CT. Isso ajuda muito, entendeu? Vai pegar aí, o Cruzeiro tem, o Vasco tem, São Paulo tem. Já tem uma preocupação maior do clube em relação a isso. Os clubes menores, né, dificilmente tem essa estrutura, mas há cobrança. O menino está frequentando a escola até mesmo para tirar aí a sua formação acadêmica. Mas assim, como você falou, o conselho que eu posso dar para ele, cara, futebol ele é muito incerto. Você está com 17, 18, 19 anos, muitas vezes você não tem um contrato profissional. Se a bola não der certo, vai fazer o quê? Ele pode estar em Minas e daqui 2 anos ele está na Bahia. Entendeu? E mesmo que dê certo, o jogador de futebol ele tem uma carreira Uma curta, vida né? útil, Ele né? tem uma vida útil. Ele deu certo, óbvio que existem casos de jogadores que ganham milhões e nunca mais precisam trabalhar. Mas qual a parcela que realmente É acontece 1%, isso? né? Eu acho que teria, é difícil, mas teria que ver. Diego já fez parte do futebol universitário dos Estados Unidos, né? É uma possibilidade. Mas Futebol hoje, quando a universitário. gente fala de futebol universitário, eu tenho muita autoridade, né? Eu fiz faculdade nos Estados Unidos. Então, para quem quer o profissionalismo, é um tiro no pé. Porque você não vai, sendo bem sincero, é uma porcentagem muito pequena dos atletas que vão para uma universidade americana e se tornam profissionais. Por quê? Porque o sistema americano, né, para você realmente sair de uma faculdade e entrar num clube profissional, você tem que passar pelo draft, né? Então são poucos atletas selecionados, atletas que precisam estar em uma universidade D1, NCAA D1, né, a maior parte, e tendo um desempenho bem alto, né? Outros atletas, eles vão jogar o quê? O PSL, né, que de certa forma nos Estados Unidos você pode se tornar profissional, mas você vai jogar um semiprofissional que você vai ganhar alguma coisa, ou uma USL, onde você vai, né, ser profissional, mas são franquias. Nos Estados Unidos não tem essa primeira e segunda divisão, são franquias. Então, são franquias de menores portes, então não vão te dar uma projeção tão boa, mas é um mercado muito complicado. Então, eu acho que para o atleta que quer ser atleta profissional, que ele quer buscar o profissionalismo, a universidade americana tem que ser o último tiro. Ele tentou aqui, não deu certo. Ele viu oportunidades na Europa, como hoje a gente tem uma acessibilidade na Europa muito grande através de projetos, né, como, por exemplo, o próprio Palestra, né, que é uma clínica de desenvolvimento, onde você vai ficar lá 30, 60, 90 dias se preparar para conseguir um clube, seja na Itália, em Portugal, seja na Espanha ou até mesmo no leste europeu, né? O leste europeu me agrada muito para o atleta que quer ser profissional, porque tem muita oportunidade para atletas mesmo que não sejam de alto nível, alto rendimento aqui no Brasil. Atletas conseguem ter uma chance lá de crescer, e o atleta que já é alto nível no Brasil consegue chegar lá num patamar bem mais alto. Então, pegando isso, né, do futebol universitário, eu acho que é bem legal o atleta ter noção do que ele vai fazer, as escolhas que ele vai fazer. Por isso que eu acho que a Millennium se diferencia de todas as outras empresas, porque a gente pega na mão do atleta e a gente apresenta para ele realmente todas as possibilidades. Então eu não quero que um atleta que realmente sonha muito em ser profissional
e está ali com seus 18 anos, vá, né, para os Estados Unidos para viver um futebol universitário, às vezes um NGCAA, né, um Junior College, onde ele não vai ter, né, realmente uma pretensão de conseguir conquistar esse profissionalismo. Então, eu gosto de ser bem sincero em relação a você escolhendo esse caminho. Você pode chegar aqui, 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 as dificuldades serão essas, e o que você pode conquistar é isso. Você escolhendo esse outro caminho, é isso, isso e isso. Então, hoje, por exemplo, são muitos atletas que vão para a Europa tentar uma última chance, né, a partir dos 18 anos, e dando errado, na pior das hipóteses, não conseguindo um clube, não conseguindo um contrato, eles conseguem um material legal, fazem um material de melhores momentos bem legal, jogando na Europa, e pega esse material e encaminha para uma universidade americana. Então, ele tentou, não conseguiu aqui, foi para esse outro caminho, e ele ainda chega nesse caminho com uma autoridade bem maior, porque ele jogou na Europa. Ele conseguiu, né, conquistar algo que muitos não conquistam. Ele teve esse passo. E para muitos treinadores, ele não sabe o nível da liga que ele estava jogando, sabe que estava na Europa, que era, né, uma liga semiprofissional. Então passa uma credibilidade. Ainda mais a gente falando de um nível de ligas americanas, né, universitárias, que é um nível, na maior parte, baixo, né? Então, eu acho bem legal entender esses processos. Eu queria até, com esse gancho, puxar, né, um pouco sobre o que vocês acham, né, os três aqui viveram essa questão de atletas que fazem os 18 anos, se tornam maiores de idade e vão para outro país buscar uma oportunidade, né? No caso, você, Ivan, viveu essa experiência na Itália, viveu essa experiência, né, na Suécia, na Alemanha, o Márcio viveu essa experiência na Suécia e o Patrick, né, viveu essa experiência na Itália e está vivendo essa experiência agora em Portugal. Então, o que vocês, né, poderiam me dizer sobre isso? Igor, eu acho assim, primeiro, o atleta que sai daqui com 18 anos, ele já tem que sair consciente do que ele vai encontrar lá. Nós tivemos problemas na Suécia, né? Atletas que saíram daqui e chegaram lá achando que era o cara devido à baixa qualidade das divisões inferiores na Suécia. Acho que um atleta de 18 anos aqui, vamos colocar, tivemos um atleta lá, você vai lembrar, ele 18 anos, ele não jogou em lugar nenhum aqui, ele não teve uma base. Ele jogou um pouco de futsal com 13, 14 anos. Ele chegou lá com 18, 19 e ele viu o nível baixo, ele já queria um clube maior. Queria um clube da segunda divisão, tivemos que fazer um atleta que saiu, ele chegou lá e ele viu, quer dizer, há possibilidade de você jogar na Europa? Há possibilidade de você chegar, mas você tem que ser daqui preparado, o que você vai encontrar lá? Dificuldades você vai encontrar. Márcio viu, realidade, né? o Márcio viu a realidade quinta é divisão da Suécia lá, meninos jogam, mas só que também tem que sair entendendo. Não vai ter aquela grana que ele está achando que ele vai ter, que ele já faz o parâmetro da quinta divisão sueca, Itália, Alemanha com a primeira. Sim. Já tem que sair Não consciente. entendi o Processo, né? processo. Processo. Acho Tem que que entender o processo. o atleta que sai do Brasil com 18, 19, 20, ele tem que entender o processo. É uma oportunidade muito grande, é um mercado vasto para ser explorado, né? Mas o cara tem que entender o processo, né? Saber sofrer ali, ter paciência. Muitas vezes o cara não tem a paciência. Ele vai jogar numa quarta divisão, terceira divisão, ele vai ver um nível técnico mais baixo. Muitas vezes ele vai se sobressair, ele já quer dar um salto maior do que a perna, vamos dizer assim. Aconteceu, acho que um pouco antes de você chegar lá na Suécia, aconteceu que a gente tem que fazer uma reunião lá, que juntou 5, 6 atletas que achavam que já tinham condições de jogar numa segunda divisão. Né? Ele comentou, peraí, você jogou aonde no Brasil? Não, lugar nenhum. Lembra? Não tem a humildade, né? Não teve humildade. Falta Quando ele muita viu que ele era um humildade em pouco alguns melhor, atletas. que é a quinta, sexta divisão, ele já queria algo que ele ainda não está preparado para Porque isso. também é muito diferente, né? Assim, a experiência que a gente teve na Suécia. Nós, brasileiros, né, vê o futebol como uma forma de mudar a nossa vida e dos nossos familiares. É. Eu vi na Suécia diferente. Tem uns caras que são apaixonados por futebol, mas lá não é a primeira opção do cara, velho. Sim. Não é a primeira opção. O país oferece muitas outras coisas além do futebol, do esporte. Ô, Márcio, eu acho que chegava ali gente, tanto na Itália também, no palestra, chegava já gente ali no primeiro mês já pensando em ser contratado para jogar em outro lugar. E ainda não plantou ali e ele já estava pensando em sair daqui e ser próximo contratado. passo. No próximo passo, antes de... Falta, a gente comentei Processo. com os garotos a questão de entender o processo. O processo é árduo, o processo é complicado, mas
tem que ter essa humildade de saber, às vezes, eu preciso jogar uma sexta divisão, uma quinta divisão em um país, né, como esse, para me adaptar, para entender, para ter minutagem, para depois alavancar. Óbvio que na Europa tem muito dessa exponencialidade, né? Você consegue jogar uma quinta divisão hoje e depois de uma temporada você tá numa terceira, numa segunda. Tem essa exponencialidade. Acontece muito, né? A gente mesmo vivencia isso bastante. Mas tem que entender que você tem que calçar a sandalinha da humildade, jogar a sexta, cabeça baixa, jogar uma quinta e Processo dali. de adaptação, né, professor? É, Processo de mesmo você adaptação. sabendo que você tem nível de jogar uma segunda, uma terceira, cara, passa, vai. Essa questão depois... da pessoa saber se tem nível ou não, cara, isso é muito relativo, né? relativo. Porque talvez na cabeça dele, ele acha que tem condição, mas será que o mercado mas nós precisa, tivemos oferece, ele tá apto para isso? E nível em quê, né? Às vezes ele tá acima tecnicamente de uma quinta divisão, mas lá na Europa eles valorizam outras coisas. Fisicamente, questão de disciplina. Então o jogador ele tá acostumado a questão de, atrasei um pouco. Lá a gente vivenciou muito isso na Itália, né? Por exemplo, o ônibus ele sai pro jogo 15 para as 8. Aí o atleta ele chegou 2 minutos atrasado. Fala, mas eu só atrasei 2 minutos. Não, você atrasou pelo menos 7, porque você não vai chegar na hora que o ônibus já tá saindo. Você chega um pouco antes, já se acomoda no ônibus, já fica pronto para sair. Então, além, né, da parte lá de campo, eles valorizam outras coisas. Então, mesmo que eu esteja acima tecnicamente da quinta divisão, se eu não fazer o checklist, né, nas outras características que eles também valorizam, eu não vou alavancar na carreira também. É uma situação inaceitável. Quando a gente fala de futebol profissional de alto rendimento, cara, o cara chegar atrasado no treino, ficar atrasado no horário do ônibus, isso aí é inaceitável. O cara não baixar a cabeça com um argumento de um treinador, de um preparador físico, de um auxiliar. a gente tem que respeitar a hierarquia e cumprir os horários e os protocolos que o clube exige. Isso aí são questões que são inegociáveis. Se você quer ser um atleta profissional, você tem que seguir as regras do clube, saber respeitar. E isso, Marcelo, infelizmente é uma cultura do brasileiro. Chegar atrasado, fazer o outro esperar. Não são todos. Na Europa não tem. Nós já perdemos ônibus porque atrasamos 30 segundos, o ônibus saiu, depois ele foi até o estádio vazio, depois voltou porque 30 segundos nós atrasamos. Depois veio a multa. No outro dia estava todo mundo 15 minutos antes lá. Então já é a cultura deles. É muito diferente, cara. Assim, eu fiquei muito surpreso, né, quando eu fui para a Suécia, cara. Foi para mim muito bacana. Eu cresci muito como pessoa ali. Você vê, a gente chegava no semáforo, tava vermelho, cara. Tava todo mundo ali. O sinal abria, passava, normal. O sinal vermelho não passava nem um carro. O cara tava ali paradinho esperando o sinal abrir para ele passar. No Brasil ninguém faz isso, cara. Sim. Você lembra? São culturas, né? São culturas. É totalmente diferente, cara. É seguir regras, disciplina. E às vezes chega lá, ele não está preparado. Então, as pequenas coisas você vai notando, vai reparando, e você vê assim, pô, a gente tem que evoluir muito, cara. A gente tá muito atrás, cara. E quando você fala de estrutura, não tem como, né? Lá na Suécia, por exemplo, a gente via clubes de quinta, sexta, sétima divisão, com campos... Clube de sexta divisão, vou falar com você que tem os clubes da sexta divisão lá, tem clube de primeira no Brasil aqui, que não tem a mesma estrutura do clube da sexta, cara. É impressionante, Como você estava falando de estrutura, eu tive a oportunidade de trabalhar num clube na França, quinta divisão, era o estádio, embaixo do estádio era um shopping. Se fosse um shopping lá em São Miller, o shopping tem um shopping. O casal vinha, a família vinha, o pai ia assistir o jogo com a filha, e a mãe e a filha ia para o shopping embaixo do estádio da quinta divisão. Não, e estádio top, sintético, você olha ali, clubes da primeira divisão não tem. Um estádio embaixo, ninguém, né? Agora, naquela estrutura ali, pensando na família. Às vezes você gosta de futebol, tua esposa, tua namorada, não. Vai pro cinema, vai pro shopping, eles nem cima assistindo o jogo. Eles pensam muito nisso, né? Lá como um todo. Família. A gente, por exemplo, na Suécia, a gente via alguns clubes que tinha, né, toda a infraestrutura com um parque, né, ao lado do campo. Sim. BK, pô, que era perto, a gente parques. morava lá. Sim. Era um clube praticamente familiar, né, cara? Você vê ali, quando a gente foi assistir os jogos, você vê que era todo mundo família, todo mundo ali bacana, entendeu? Foi super interessante. E no mesmo local tinha um campo rock, tinha outras opções no mesmo local
E lá eles É a mesma incentivam, na Europa, há uma diferença que o governo incentiva muito você a ter, né, uma categoria de base, você ajudar o clube a ajudar a formação de atletas, né? Por exemplo, na Itália e na Suécia, não sei em outros países, mas nesse eu tenho certeza, né, porque eu vivenciei, muitos clubes de base ganham auxílio do governo para ter o projeto, né? Para ter ali, de certa forma, né, de acordo com o seu número de atletas, você ganha uma quantidade de O investimento. Brasil tem também o projeto de lei de incentivo ao esporte. Então, mas o lei de incentivo ao esporte, você terceiriza o É, imposto de renda, né? isso, Então, o isso. imposto de renda da empresa do meu tio, Sim, de tal sim, fulano, ele pode terceirizar, pode encaminhar para a gente 3%, né? Se não me engano, 3 a isso. 6%. Então, mas isso é uma forma, né? Que usa, hoje os clubes estão usando muito aqui no Brasil, né? O próprio Inter de Minas, o próprio Resende. Mas lá na Suécia, a questão é o governo, né? Na Itália, se não me engano, se você, a partir da Série D, né? Se não me engano, Série D ou Eccellenza, você tendo, né? A partir de um número X de atletas de 14 a 17 anos, né? Na sua categoria de base, você ganha um valor de acordo com 1.000 euros por atleta por ano. Então, é um valor bem alto, ou principalmente olhando daqui. Então, para você ter sustentar uma categoria de base tendo esse valor por atleta, você consegue ter uma estrutura bem legal. Você consegue fazer algo de alto nível, né? Então, isso no Brasil não tem. E lá, você via em toda cidade, não importa o quão pequena a cidade fosse, ela tinha um clube de futebol, ela tinha uma categoria de base, ela tinha uma estrutura legal, né? Quando eu fui para Lindesberg é uma cidade com 4, 5 mil habitantes. E eles tinham um centro, cara, se não me engano, eram 6, 7 campos. Diego, pegando o gancho, já vem que o Márcio tinha falado, em questão de cultura também, né? E é até, Vamos, complicado pro Brasil vamos fazer isso, né? Porque, destinar assim, lá, vamos destinar 10 mil para aquele time, cara. E quanto que eu porque, levo assim, nessa? mas assim, vamos lá, você vai fazer isso no Brasil. A gente tem outros problemas, né? Outras dificuldades. E vou pegar dinheiro do governo para investir no futebol. Sendo que a gente tem problemas aqui no país que, sim, são muito mais importantes do que o futebol. Sim. Entendeu? Num país já estruturado, né, assim, na Suécia, a desigualdade social praticamente não existe, cara. Entendeu? No Brasil, como é que você vai fazer isso aqui no Brasil? Chega a ser um pouco inviável, cara. A gente viu lá, não só lá, em outros países também da Europa, o aluno, o atleta, ele ganha para estudar, né? Sim. Não. Ele ganha para estudar. É outra realidade, cara. Eu acho que você paga para estudar, né? Quando você Esse paga lá, né? assim, mas a questão de bater nessa realidade. É interessante, né? Que eu É quero que quem interessante. esteja assistindo veja que não precisa ficar preso nessa realidade que a gente está Sim, agora, claro. nessa bolha, né? Que existem muitas oportunidades lá fora de até mesmo não relacionado ao futebol. Eu, né, até mesmo a gente teve em comum, nós três, casos de atletas que foram para lá por meio, né, do intercâmbio esportivo, visando o futebol, e decidiram que, pô, quero morar aqui, gostei da cidade, gostei do país, quero morar aqui, quero ficar aqui, quero fazer uma faculdade aqui. E isso abriu a cabeça, isso abriu realmente para outras coisas, para outras oportunidades, né? E fica muito difícil quando você não se coloca, né, fora dessa bolha, né? Não se dá o prazer, né? A oportunidade. Oportunidade, sim. A gente teve essa experiência na Suécia, eu achei super bacana, cara, assim. Foram, acho que dois ou três atletas que foram para jogar, né, viram uma situação dentro do país que podia proporcionar uma condição de vida melhor, né? E usou o futebol, o esporte como uma ferramenta para chegar lá e lá tomaram um caminho diferente, cara. Estão lá até hoje, né? Estão lá vivendo, trabalhando, entendeu? O que o Patrick tinha comentado agora há pouco é a parte do intercâmbio esportivo. O intercâmbio não vai ser só por causa do futebol. Pode abrir um leque de opções para ele lá no país da Europa. Ele vai vivenciar coisas lá, vai ter experiências que ele não teria aqui no Brasil. E isso molda a cabeça dele de, nossa, isso aqui acontece tão bem, por que que eu nunca pensei nisso antes? Ou por que que lá eu não pensava assim? Só que só vivendo, tendo a experiência, vendo as partes boas e as partes ruins também, que ele vai formando mudando essa cabeça, mudando a mentalidade, não só no futebol, para a vida também. E a partir disso, dá Eu continuidade. falo
pessoalmente, né, da minha pessoa. O Márcio que foi para a Europa, o Márcio que voltou é totalmente diferente. Não é só o cara que fica lá, até o cara que volta para o Brasil, ele volta com a Já é um mentalidade. profissional conceituado, né? Ele volta com a mentalidade, com o pensamento, que ele cresce muito como pessoa, cara, como cidadão, cara. Entendeu? As oportunidades são muito grandes, velho. Não é. Isso é bem bacana. E agora vamos falar de um ponto legal, né? Que acho que todos estão aqui, né? Estão vivenciando, que é a questão do Millennium Camp, né? Que um dos, né, intuitos de ter criado o evento, de ter iniciado com tudo isso, foi a chance de mostrar durante 3, 4 dias para o atleta o que ele pode esperar lá fora, né? O que ele precisa ter para entender oportunidades, o que ele pode esperar lá de fora, porque a gente traz palestras, né, de profissionais que trabalham nesses mercados, que já vivenciaram, né, como vocês, estão ali no dia a dia com eles, trocando ideia, respondendo curiosidades, dúvidas. A gente tem ali, né, algumas palestras também. Então, nisso, ele entende um pouco dessa realidade, né? Ele sai um pouco dessa bolha. Então, entende um pouco dessa realidade. E também entende a realidade de quem quer algo no Brasil, de como é árduo, de como é o processo. Então, a gente consegue fazer com que durante esse período de 3, 4 dias, o atleta fique imerso em uma realidade onde ele vai conseguir entender, como eu falei, o meu objetivo é X. Como eu saio de onde eu tô agora para chegar no X, né? Sair do A para chegar no B. Como eu faço todo esse processo? Então, você precisa de ajuda, você precisa de suporte. Porque para um garoto que é do interior, por exemplo, e ele tem o sonho de jogar fora do país, às vezes ele acha que é um obstáculo muito grande sair daqui, ir para um outro país, uma nova cultura, né, um novo idioma. Mas se você tem o suporte correto, você consegue transformar isso em realidade, você consegue fazer isso acontecer, né? E óbvio que dentro disso, né, a gente vai debater um pouquinho agora, mas tem a questão, né, do princípio do que é o dia 1, do que é o dia 2, do que é o dia 3. Mas, na opinião de vocês, qual é a importância, né, para os atletas desses showcases, do evento de captação? Diego, eu já participei de várias, ok? E até um dos motivos de eu ter aceitado a gente voltar aqui nessa segunda é a parte da Millennium. Então, eu acompanhei ali, eu vi o Diego, ele fez o feedback de um por um, de todos os atletas. Ele sentou um por um, olha, é assim, coisa que nas outras camp não tem. Eles vêm, participam, aí eles têm que ligar para o organizador, não vou dizer todas, mas algumas, tem que ligar para o organizador, tem um feedback meu, como é que eu fui? Então, a preocupação da Millennium não é só com a camp ali, o atleta vai para a Croácia, vai para a Itália, vai para a Espanha, não. A preocupação da Millennium, que eu achei um ponto muito importante, é o Diego direcionar ali, eu quero te entender, o que você quer do futebol, se é o futebol, então essa parte da Millennium eu achei sensacional. O intercâmbio, você não está preocupado só com o futebol, só com o atleta, vai para lá, o que ele vai ganhar, o que ele vai aprender aqui nessa camp. Eu achei interessante essa parte da Millennium, por isso que se superem outras camps que tem. Complementando, né? Eu acho que, por exemplo, é óbvio que no futebol você não vai passar de primeira, você não vai passar na primeira peneira, não vai ganhar na primeira oportunidade, mas é muito importante o atleta saber eu não recebi uma oportunidade. Por quê? E não, não passei, não passei. Ele entendendo o que faltou para ele, ele vai conseguir melhorar. Se ele fica nessa de, eu não passei, eu não sei o que faltou, o que eu podia ter feito diferente, ele vai ficar na... Então, esse suporte de um pós-camp, seja para o atleta que ele conseguiu a oportunidade, né, que ele foi visto, tanto para o que ainda não conseguiu, ele vai dar um passo à frente para melhorar. Se ele, só não passei e fica por isso mesmo, ele vai ficar na mão, vai, né? no ponto de um atleta que a gente já viu também, tem que aceitar essa crítica. A gente já fez crítica, o atleta ele tem que aceitar essa crítica. Ele não passou, vai ter o porquê. Então, onde que ele pecou, onde que ele errou. Eu acho que quando a gente tá falando de futebol, tá falando desse tipo de evento, a gente tá falando de sonho, querendo ou não. Então, você falar para um garoto, não, você não passou, e ele tem aquele sonho, de certa forma, pro atleta, aquilo consome, né, ele psicologicamente. Por que que ele se julga, por que que eu não passei, o que eu fiz de errado, aquilo fica martelando na mente de muitos atletas, né? Vocês sabem, né? Buscaram, tiveram as ações, sabe como realmente é complicado. Normalmente,
Portanto, realmente os meninos da Milênio já estão com uma idade. Uma idade avançada, né? Uma idade O evento, por exemplo, que aqui já é muito difícil, de agora é de atletas de 17 a 23, 24 anos. Então são atletas que realmente estão no é agora ou nunca. É preciso fazer acontecer. Então ele saber, cara, não conseguir fazer acontecer por meio, né, da gente, como eu falei, a gente quer pegar na mão e levar do ponto A ao ponto B. Cara, mas no seu caso, o que você quer para sua realidade é complicado. Que a gente pega, né, amanhã, por exemplo, a gente vai ter o scout, né? Então a gente tem lá BIP, a gente tem lá 100 metros para entender a explosão do atleta, tem, né, o jump para entender a impulsão. Então tem diversos testes que a gente vai pegar, por exemplo, poxa, para um lateral, né? Cara, chega no BIP, a estamina, né? Não tem preparo físico para completar o mínimo, né? O aceitável. Então, poxa, você precisa melhorar nisso. Aí volta, aí a gente vai entender, vai juntar com a parte técnica, com os outros exames, para saber o que a gente vai conseguir fazer para você. Agora ele chega falando. Pegando esse gancho, isso aí até mesmo pelo mercado o cara tá indo, né, cara? O cara tá indo pro mercado europeu, o leste europeu, né? Onde o futebol exige muita força, né? Também a questão da parte física. Se o cara não tiver bem condicionado, não atender as valências físicas dentro do que o jogo demanda, ele não vai conseguir jogar. Voltando à cobrança que o Márcio tinha comentado, no treino de hoje, está filmado? Não, de ontem, os passes. Eram 10 passes, o cara errou 8. Tá filmado. Tá filmado, era 10 passes. Perfilamento corporal, ele bateu tudo torto. Pra mim tá sendo uma experiência nova, né? É a primeira vez que eu participo, né, cara? Agradeço novamente o convite. É um pouco complicado até pra gente avaliar, porque o nível técnico de cada atleta é muito diferente. Tem uns que teve alguma formação, outros não teve formação nenhuma. Aí você vê, talvez aquele cara no primeiro dia pode estar meio um pouco nervoso e tal, a gente tá avaliando. Assim, é ter paciência, passar tranquilidade para os atletas, né? Pra eles poderem ficar à vontade para tentar desenvolver o melhor futebol deles, cara. E eu acho que um ponto-chave também é que muitas das vezes o atleta ele vai para um evento e ele quer mostrar a todo tempo. Então ele quer dar um drible, ele quer finalizar e ele acaba errando por isso. Mas pra gente, né, que trabalha com isso, que trabalha com captação, a gente vê outras coisas, em que perfilamento corporal, movimentação, fase defensiva. Então, às vezes o atleta ele tocou na bola 2 vezes em 15 minutos de jogo, mas a gente avaliou muita coisa, não só com ele na bola do pé. Então, isso é uma coisa que o atleta ele tem que ter esse entendimento também, que muita gente acaba pecando, errando por preciosismo na hora de estar com a bola. E não é só com a bola que você é avaliado. Mas muitos desses atletas, né, como a gente conversou hoje de manhã, muitos não tiveram, né, uma base onde alguém ajudou eles a entender o que realmente eles precisam para desenvolver o melhor futebol dentro daquela posição, né? Muitos não ajudaram eles a entender o que é um perfilamento corporal, né? Para um meio-campo, o que é um passe entre linhas, o que é atacar um espaço, né? Um domínio orientado. Exato, então é muito complicado. Comentamos hoje com o lateral, que estava à nossa frente lá. Ele pede, mas não joga. Se eu não pedir, ele pede, ele sozinho. Ele pede, não, mas não vão jogar. Eu falei, mas pede. Ele pediu, a marcação veio e abriu espaço do outro lado. Ele não entendeu que ele pedir a bola, ele trouxe a marcação para cá, facilitou para o cara que estava com a bola. Então muitos não tiveram essa leitura, né? Essa leitura e essa instrução, né? Não tiveram. Mas precisam entender realmente toda a questão do processo, como esses pontos que a gente falou aqui agora são importantes, muitos atletas não têm. Então é questão de, até mesmo no feedback, você falar, olha, estuda isso, pesquisa isso, tenta melhorar isso, aquilo, porque eu acho muito legal você, né, dar um feedback construtivo. É um feedback que, mesmo sendo negativo, ele é construtivo. Ele vai te deixar mal, mas ele vai te mostrar como evoluir para consertar aquele erro ou melhorar, porque é muito importante, né, batendo na tecla de novo. Quando se trata de sonho, quando se trata de realmente algo que aquele indivíduo quer muito, briga, idealiza, cara, você, no minimamente, dá atenção mínima
para ajudá-lo, né, positivamente. Isso não custa muito. Porque a gente vê, por exemplo, diversas peneiras, diversas seletivas, onde o atleta, né, tem 100 atletas, né, óbvio, 2 vão passar, ok, os outros 98 não tem um feedback nenhum, passa, e é assim que funciona o futebol. Ainda na questão que a gente conversou antes, né, cara? De ver o lado humano da pessoa, né, cara? Ter empatia, né, velho? Porque muitas vezes o cara tá ali, né, com a esperança de realizar o sonho dele, vai receber ou não, vai ficar frustrado. Você não sabe como é que essa pessoa vai receber esse não. Né? Então, você chegar, dar atenção, conversar, explicar, né? Você falou, dar um feedback positivo pro cara, o cara poder trabalhar, evoluir e buscar novas oportunidades, cara. Que a gente não tem como falar assim, você não serve para isso, você não serve para aquilo. Pô, o cara pode ser um bom atleta, na minha opinião, mas o treinador pode servir, cara. E a gente também não é dono da verdade, né, cara? Sim. Eu tô vendo o cara que foi reprovado hoje aqui, e tem exemplo, o cara que levantou a última classe de campeão do mundo, Cafu, ele teve várias reprovações na história dele, na vida pessoal dele, e virou profissional, cara. E virou referência dentro da posição Próprio dele. Ronaldo. É, Todo atleta de alto nível, grande parte, recebeu um não. Teve alguma Não, mas alguma parte do processo que foi difícil, que teve que passar por algum obstáculo, né? Sobressair essa negatividade. e pode acontecer também, Diego, como pô, o cara ser aprovado hoje, ficar um determinado tempo dentro do clube e passar alguns meses, ele ser liberado, ser mandado embora. É, é. voltando aqui ao que o Diego tinha comentado, eu acho legal da Millennium a Camp por isso. O atleta fica 3 a 4 dias e ele sai depois com o feedback dele, construtivo, ele sai com um feedback diferente de uma peneira onde tem 100 lá, ele passou, por que eu não passei? Não sabe que de repente ele foi mais um, ou ele... Sim. né? Para um clube, né? Óbvio que a gente entende. Para um clube dar um feedback para uma Difícil. estrutura é difícil, né? Ainda mais porque eles fazem ali. Realidade diferente, né? Eles fazem, eles lidam de uma alto forma rendimento. alto rendimento, Eu mas quero o melhor do que eu tenho. eles não humanizam o processo, né? Mas eu vejo muitas vezes até alguns lugares onde não é alto rendimento tratando o atleta com desprezo, né? E de uma forma não necessária. E hoje, quando a gente fala de futebol, a gente fala muito, já vem atrelado muito dinheiro, né? É dinheiro, fama, é poder, é ego, É o né? sonho. É muito complicado, que envolve muitas coisas. E nisso, não saber lidar com o processo, até mesmo a questão dos profissionais, o profissional que não sabe lidar com autoridade, que tem muito, quando ele tem o poder da decisão de você vai, você não vai, isso sobe a cabeça, isso faz com que ele perca o lado humanizado do processo. Mas queria, né, antes da gente finalizar, já agradecendo a conversa com vocês, muito top, a gente abordou vários assuntos legais. A questão, né, de cada um, por favor, dar um conselho para um atleta, né, que está nesse momento pensando em desistir da carreira, acabou de voltar de uma lesão, tá passando por um momento complicado, mas ainda tem o sonho de ser jogador de futebol. Queria que você, pode começar, Ivan, dando uma mensagem para esse atleta que realmente precisa de ajuda, precisa de um conselho para não desistir do sonho agora. Não, assim, você tem o sonho, você tem que correr atrás. Independente de ser futebol, estudo, você tem que se dedicar. Futebol, a palavra que o Patrick usou, 24 horas. Atleta, 24 horas. Ah, mas eu tive uma lesão. Se recupera da lesão e volte a treinar. Aonde que eu estou falhando? Se for o caso, se for possível, tem acesso a uma assessoria, tem acesso a um camp. Pergunte onde que eu posso. Existem profissionais amigos, me ajuda, me dá um conselho, antes de desistir. Depois que você parar, o que aconteceu lá? Vamos usar o Patrick. Chegou lá com 20 anos, não quer jogar mais, pô, tô com 20 anos, tal. Aí ele parou, não parou de treinar, parou de jogar. Aí o Márcio precisa de um rapaz de 20 anos, meia perfil do Patrick. Não tô treinando mais. Então, não desista, continue treinando até a hora que você encontre algo que você, não é o futebol, é essa profissão que eu quero, eu estava enganado, continua com os estudos lá, não, é isso aí sim, mas não desista, continue treinando, continue focando, continue procurando oportunidades, até uma hora ela aparecer. Perfeito. Márcio?
Acho que a pessoa tem que acreditar no sonho dela, né, cara? Ser persistente, né? É a palavra mais que encaixa mais nisso, ser persistente, cara. Se dedicar, né? Ser atleta profissional de verdade, né? Zelar pro seu corpo, cuidar do seu corpo, né? Alimentação, sono, hidratação, entendeu? Eu acho que quando o cara tem um sonho, velho, ele não pode abrir mão. Tem que ser persistente, acreditar nele. E sim, eu sou um cara muito religioso também e ter fé. Acho que a questão espiritual também é que move muitas pessoas. Entendeu? Perfeito. Acreditar no seu sonho. Belas palavras. Patrick? Eu acredito muito na ideia do investimento. E não falando só em questão de dinheiro, em questão financeira, mas se dedicar a isso. Investir tempo, investir energia, estudando. Porque às vezes a gente pensa muito no futebol a longo prazo e esquece das fases diárias. Se eu quero entrar numa boa faculdade, eu vou estudar, eu vou investir em estudo, eu vou investir na preparação. Então o atleta ele tem que investir o tempo dele, investir a energia dele nisso. Então, o que eu falo, disse hoje para um atleta isso lá no camp. Falei, cara, tudo que você fez até hoje te trouxe até aqui. O que você fizer daqui para frente vai te levar para outro lugar. Então não adianta parar no meio do caminho. Não adianta insistir nas mesmas coisas que você fez. Você já tá com 21 anos e ainda não tá num clube, ainda não conseguiu a sua oportunidade, tá faltando alguma coisa. Então entenda o que tá faltando e dê esse próximo passo. Assim você vai chegar cada vez mais perto. E não simplesmente desistir porque, não deu. Eu fui até onde dava, eu fui até onde o tamanho do meu sonho, eu fiz o tamanho do meu limite. sonho. Exatamente. É sempre colocar na balança. Nossa, eu tô com vontade hoje de enfiar o pé na jaca, comer bobeira, isso. Coloca na balança no seu sonho. O que válido. pesa mais? Válido, Essa Toda vez que ele vontade faz momentânea ou o isso, sonho? é um passo para trás que tá dando o sonho dele. Entendeu? Olha lá, quebrou a regrinha, um passo para trás. Exatamente. Então, o meu principal ponto é sempre coloca na balança. Se você realmente tem o sonho, realmente tem a vontade, sempre vai pesar pro lado do sonho. Sim, eu acredito que juntando, né, a linha de raciocínio dos três, né, essa questão de entender o preço que você precisa pagar pelo sonho, né? Porque tem, né, essa jornada, tem o processo, né, você tem que realmente mensurar cada passo que você vai estar dando no dia a dia, o ser atleta 24 horas. Então, isso é muito legal entender, né, que, de certa forma, muitos chegam muito perto, mas desistem ali quando está faltando muito pouco para aquela oportunidade acontecer, né, para chegar a uma oportunidade e ele agarrar, ou para conseguir virar, ter essa virada de chave. E falta a questão que o Márcio citou, que é a persistência, né? E muito importante junto com isso, eu acredito que é a resiliência de tomar pancada e não desistir, de continuar ali firme e forte, né? Mas junto, né? Acredito que juntando essas três linhas de raciocínio, acho que o atleta consegue ter uma ideia, né, do preço que vale o sonho dele, o que ele precisa fazer para conquistar isso. Porque eu acho que sonho é uma coisa muito sagrada, né? E quando a gente perde os nossos sonhos, a gente perde a nossa vontade de viver. Porque a partir do momento em que você não tem ambição para conquistar algo, você entra na mediocridade. Você passa a ser só mais uma pessoa vivendo no automático o dia a dia. E isso é a morte, né? Isso é simplesmente esperar que o seu dia chegue, vivendo um dia de cada vez. E muitas pessoas, até mesmo fora do futebol, profissionalmente falando, né, trabalham com o que não gostam. Então, por exemplo, não vingou no futebol, né? Vou fazer direito. Mas você nem gosta de ler, você nem gosta de advogar, nem gosta disso. Eu falo Então. Eu falo muito com meus atletas, né? Que a gente que são os privilegiados, né, cara? A gente que trabalha com futebol. A gente faz o que ama, a gente faz o que gosta. Sim. Entendeu? É uma brincadeira nossa de criança que virou nossa profissão. Entendeu? A gente tem que agradecer muito a Deus. Eu falo assim, gente, a gente é privilegiado, cara. E A gente trabalha o que a gente gosta, a gente faz o que ama. eu, Márcio, Patrick, a gente nunca levanta, né? Pô, amanhã eu tenho que sair pra trabalhar, cara. Não. Amanhã eu vou trabalhar, cara. Que legal, cara. Já Não, trabalhar é algo normal. Né? Eu vou trabalhar amanhã. É o que eu gosto de fazer, mas eu vou trabalhar. Tenho que trabalhar.
normal, com um dia normal. Tem que trabalhar no final de semana, ok, normal. Vou com prazer. Agora, Com prazer. tem muita gente que passa a vida, de certa forma, com um peso muito grande de ter que fazer o que não quer. E aí aquele peso vai te consumindo de uma forma onde você, né, chega na segunda-feira, pensa só na sexta-feira, no final de semana, e chega no domingo à noite, tá totalmente frustrado, porque amanhã começa tudo de novo. E isso vai te consumindo, isso vai acabando com a sua alma e é necessário você ter sonhos. Até mesmo, né, pô, não quer mais o futebol, né? Agora falando realmente de vida, entenda, busque fazer algo que você goste, né? Entenda. Então, por isso que é importante, como você falou, às vezes não deixar o estudo de lado, mas, né, ir mantendo de uma forma onde você consiga entender realmente o que você gosta, o que você quer fazer, para quando, né, na pior das hipóteses, der errado ou acabar, você conseguir buscar aquilo e fazer algo que você vai ser grato por estar fazendo todos os dias, né? Hoje eu tenho uma gratidão imensurável pela vida que eu tenho, pelo que eu trabalho, pelo que eu faço. Hoje aqui, né, tem 3 profissionais do meu lado que ao mesmo tempo eu considero 3 amigos, né? E a gente compartilha de uma mesma paixão. A gente está ajudando atletas que, né, têm essa paixão, que buscam isso. Então, torna tudo prazeroso. A gente está aqui hoje, né, numa sexta-feira, 10 horas da noite. Amanhã, um sábado, depois um domingo, a gente vai estar trabalhando de novo. E, cara, isso só me deixa mais ansioso para querer viver isso, para querer trabalhar. E não como uma coisa maçante e chata. Amanhã, 8 horas da manhã, estaremos lá. Estaremos lá. Opa, Então, todos parceiros. acho que fica, né, um recado, rendeu bastante. Espero que vocês, né, telespectadores, consigam absorver dessa conversa algo, algum insight ou algum conhecimento que vai te ajudar a dar o próximo passo na sua carreira, né? Então, novamente, muito obrigado vocês por estarem vindo aqui, por estarem aceitando o convite tanto para o podcast quanto para o Millennium Camp. Sabem que vocês já são família, já são de casa e vamos para cima que é só o começo. Em breve, segunda temporada, a gente está gravando de novo com mais assunto, com mais novidade, bater aqui os cases de sucesso que a gente teve do último evento, vai ter desse evento também, para o pessoal realmente entender que o sonho está bem próximo, né? Basta ter a pessoa certa para ajudar, para te guiar durante todo esse processo.